Olá, pessoal! Vamos para mais uma aula dessa série Psicanálise e Educação. Vimos nas aulas anteriores alguns conteúdos importantes sobre a importância da psicanálise na área da educação. Falamos também sobre uma fundamentação muito importante de que a pedagogia é estabelecida através da linguagem e da fala. E se vocês se lembram lá no início, quando Freud, então, cria, a teoria psicanalítica, ele já fala sobre essa questão da fala, de se falar, de se comunicar, de colocar para fora, através do método da catarse, através do método da associação livre e assim sucessivamente. Então, nós sabemos que a pedagogia, o sistema pedagógico e a própria pedagogia em si, a teoria da aprendizagem, ela é estabelecida através da linguagem, através da fala, Então, o professor e o aluno, eles tecem essa relação, um para com o outro de forma intrínseca, fazendo com que a fala seja um instrumento muito importante em todo esse processo de educação. A teoria e a prática pedagógica são, na verdade, efeitos da linguagem e da fala. É através da fala, é através da relação, é através da linguagem que a educação se dá, é através da linguagem que a aprendizagem se dá. Seja essa fala, seja essa linguagem verbal ou não verbal, é através dessa inter-relação que as aprendizagens se dão. A linguagem revela-se como um discurso já estruturado e a fala como discurso em estruturação. A concepção teórica tradicional de aluno, outrora trazida pela psicologia da aprendizagem e do desenvolvimento, concebe o aluno como se ele permanecesse inalterado no tempo e no espaço. Ao verificar essa concepção e ao olharmos o aluno de hoje, verificamos que trata-se de um equívoco muito grande. Então, nas aulas anteriores também falamos sobre toda essa dialética, todo esse diálogo, que a psicanálise pode fazer com a área da educação. Falamos desse aluno que é protagonista da sua própria aprendizagem e que é um aluno que não é parado, não é estático. Ele deve e, com certeza, faz parte do seu processo de aprendizagem. Dessa forma, o falar, bem como a escuta ativa, permite ao professor tecer relações com o aluno, de modo a procurar entender o seu desenvolvimento intelectual, mas, sobretudo, sua formação e desenvolvimento como ser aprendente, e que está em constante processo de transformação. Conhecer as fases pelas quais a criança passa, postuladas por Freud, auxilia o professor a entender a dinâmica de sua turma e o desenvolvimento de seu aluno. Diante disso, vemos que ocorre um diálogo entre pedagogia e psicanálise, uma vez que o professor é o adulto da relação e que possui conhecimentos a mais para direcionar o seu aluno enquanto aprendente ao próximo nível. Então, veja, a escuta ativa, o olhar ativo desse professor para com esse aluno, para com essa relação entre professor e aluno, permite, ao professor tecer essas relações com o aluno de modo a procurar entender o seu desenvolvimento intelectual e de modo a intervir, de modo a ser o mediador para que esse processo de ensino-aprendizagem verdadeiramente ocorra. Então, trabalhando sobre esses aspectos, a psicanálise nos auxilia a entendermos toda essa estrutura psíquica do nosso aprendente, para poder fazer com que ele vá para o próximo nível. É importante ressaltar que o professor não fará o papel de psicanalista, tá certo? Pois este tem o seu lugar de agir e o seu lugar de atuar, diferentemente do seu ambiente escolar. Mas com os conhecimentos advindos da linha de pesquisa da psicanálise, o professor poderá conseguir melhorar sua prática, tanto em sala de aula, com os seus alunos, bem como no ambiente escolar, com os seus pares. Veja que o professor não será e não fará o papel de psicanalista, O psicanalista é um profissional que trabalha diretamente com essa linha de análise, com essa linha de terapia, com essa linha de pesquisa. O professor é professor, mas esse embasamento teórico que a psicanálise pode proporcionar ao professor vai com certeza auxiliá-lo nas demandas do dia a dia, para com as aprendizagens dos seus alunos e também para com as relações e inter-relações com os seus pares, com os seus colegas de trabalho como um todo.
Então, lembrando que a escuta pedagógica, a escuta psicanalítica, né? E a escuta psicanalítica dentro do ambiente escolar, ela contribui para que esse aluno seja melhor compreendido, para que esse aluno seja melhor entendido e para que o professor desenvolva melhor as suas práticas de atuação. De acordo com Ferreira e Miras, o propósito da psicanálise é ser um instrumento, uma possibilidade através da qual o sujeito possa sair da caverna, ver o sol, enfim, ver os objetos. Então, nós sabemos que a psicanálise, ela traz, né, essa possibilidade para todo aquele que está inserido no contexto psicanalítico, ou mesmo no contexto educacional, de sair da caverna, de ver o sol, de ver os objetos, de trazer, então, uma nova interpretação, de trazer, então, um novo conhecimento, de autoconhecer, de conhecer o outro. Em outras palavras, que os sujeitos possam se conhecer, se reorganizar internamente, deixar de ser uma imagem fora de foco para si mesmo e para o mundo, fazer escolhas conscientes, enfim, ser o senhor da sua própria existência e gozar da liberdade do ser, de ser o que é. Então veja que quando nesse processo de aprendizagem, de relacionamentos na escola, nós, professores, conseguimos tocar o coração daquele aluno, nós podemos sim transformar uma história de vida. E eu falo isso particularmente porque, com esse olhar e essa escuta, nós vamos deixando marcas na vida desses educandos, marcas essas as quais nós muitas vezes nem temos tanta consciência e tanta noção assim. Você pode mesmo se lembrar, fazer uma retrospectiva, né, histórica da sua vida. Quem foram os professores que te tocaram? Quem foram os professores que fizeram uma diferença na sua vida? Se você é professor, o que te levou a ser professor? Né? Será que você não recebeu inconscientemente alguma influência de algum professor que tocou, né, a sua vida, que pôde te dar um bom exemplo, que pôde te dar uma direção, que pôde te dar uma orientação que fez diferença na sua vida? Se você é um desses, com certeza, esse professor fez uso de uma escuta ativa, de um processo de aprendizagem, de compreender os seus alunos, de buscar compreender e de levar os seus alunos a um próximo nível, e com isso tocou, né, a alma e acabou marcando a vida desse aluno. Então, esses sujeitos, que eles possam se conhecer, que eles possam se reorganizar internamente, isso também faz parte de uma aprendizagem que está diretamente relacionada, né, ao processo psicanalítico e ao processo educacional na unidade escolar também. A psicanálise auxilia nas práticas educativas, pois permite a reflexão e que o professor entenda a realidade pedagógica em torno do aluno e suas práticas, e realizar as escolhas em torno de sua atuação em sala de aula, mesmo com base no posicionamento teórico. As práticas educativas, quando são escolhidas pelos profissionais da educação, né? Quando os professores escolhem que prática vai utilizar, a psicanálise ela pode muito auxiliar também nesse processo, lembrando que toda prática pedagógica, que toda prática educativa, ela terá como centro não a figura do professor, não a figura do ensinante, mas a figura do aprendente, e esse aprendente é o nosso aluno atual. Então, com base nessas questões, as escolhas das práticas pedagógicas, se o professor tiver um conhecimento sobre essas teorias psicanalíticas que nós falamos aqui, isso poderá auxiliar também a conduzir, né, as suas aulas e a sua prática pedagógica em loco, em sala de aula, no ambiente escolar. Dessa forma, a psicanálise não impõe ao processo educacional uma determinada teoria, e sim possibilita a análise e a conscientização do motivo e situações em torno da aprendizagem, segundo Pedrosa. Nós vemos, então, que a psicanálise ela não vai impor a sua teoria, não vai impor a sua linha de pesquisa, mas ela vai abrir ali caminhos, esses caminhos que possam ser percorridos por esse educador, por esse professor, para melhor efetivar a sua
prática pedagógica. Assim, a relação de ensino está imbricada nas relações humanas. Aqui nós estamos citando alguns autores que já fazem uso desse percurso nas suas práticas educativas, né? A relação de ensino está imbricada nas relações humanas, como nós dissemos também, né? As relações humanas fazem a aprendizagem e a aprendizagem também faz as relações humanas acontecerem. O desenvolvimento humano se processa pelos laços que os indivíduos estabelecem entre si, como também a aprendizagem que se constitui pela informação adquirida ao se expressar e conviver com o outro. Importante ressaltarmos a importância da aprendizagem para a vida prática, para a vida relacional, para a vida daquele indivíduo, né? E a psicanálise, ela contribui para que esse professor, para que esse ensinador leve a esse aprendente todo esse processo e criando laços para que esses indivíduos possam se estabelecer entre si, com as aprendizagens, professor-aluno, né? Compreendendo os limites uns dos outros, adquirindo sim o conhecimento que é sistematizado, o conhecimento que deve ser passado como conteúdo no dia a dia. Mas, sobretudo, não deixando de lado essas relações humanas e todo esse processo, né, como é que se diz? Todo esse processo de laços que devem ser estabelecidos através do afeto, através da troca de informações, através da troca de relacionamento. Fica um pouco mais confortável, né, para alunos e para professores quando há um afeto ou no sentido de quando há uma aceitação da matéria, uma aceitação do professor e do professor para com o seu aluno e vice-versa. Então fica um pouco melhor o ambiente de aprendizagem, quando há o respeito mútuo, quando há a consideração, quando esse professor consegue atingir o coração daquele aluno e fisgá-lo, né, através do respeito, através da compreensão da sua vida, da sua história como um todo. Nessa direção, a educação está associada à subjetividade, ou seja, o processo de transferência, que é justamente o conhecimento adquirido em grupo através da interação ou atividade pedagógica realizadas em grupo. A educação, ela também tem esse caráter subjetivo, né? Intrínseco ao sujeito. A educação também tem esse caráter não só de passar a informação, mas de deixar também para que o aluno pense, para que ele reflita, para que o professor também reflita sobre a sua prática pedagógica, né? Até que ponto aquele método que estamos utilizando está adequado. Nós precisamos ser esses seres reflexivos em relação à nossa prática pedagógica. Não é verdade? Para uma sociedade que está em constante transformação. Nós, como professores, também não podemos parar apenas na lousa e no giz, mas nós devemos avançar em nossos conhecimentos de todas essas relações, não é? O que está acontecendo no mundo atual, o que está acontecendo na cabeça do meu aluno, na esfera de aprendizagem, o que está acontecendo na esfera tecnológica, numa era da inteligência artificial, em que muitos alunos já nasceram nessa época, né, e já convivem com todos esses mecanismos durante a sua existência num processo tão simples, porque já são nativos da era digital. No contexto educacional, Mariotto acrescenta que a figura da operação transferencial é o professor. Então, aqui nós vemos essa questão da transferência, né? O professor acaba em sala de aula representando o papel de autoridade e o aluno transfere para a figura do professor até mesmo o papel de pai ou o papel de mãe, né? Que aquele aluno acaba tendo aquela identificação com aquele professor. Então, a operação da transferência, a operação transferencial que ocorre na psicanálise, né? Nas terapias que ocorrem com o paciente e o seu psicanalista, esse processo de transferência que muitas vezes ocorre nesse contexto dentro da terapia, da psicanálise, também pode acontecer em sala de aula. À medida que esse aluno vai pegando muito mais confiança nesse seu professor e à medida que esse professor consegue compreender as limitações, as dificuldades de aprendizagem desse aluno,
e como ele pode auxiliar esse aluno a desenvolver-se melhor, a poder aprender e a poder se entender como sujeito protagonista, né? Como sujeito praticante, como sujeito que interfere também na sua aprendizagem. Então, nesse contexto, a compreensão da psicanálise para o universo educacional tem muito a contribuir para a construção de uma sociedade em que os afetos, em que as relações, elas tendem a deteriorar-se se não tomarmos cuidado. Nós precisamos ter esse olhar, né, o olhar psicanalítico dentro da educação. Nesse modo, o professor ocupa o ambiente que transcende a aprendizagem pedagógica, pois se torna apoio dos investimentos libidinais do aluno. Nessa relação, o professor é substituído pelas figuras parentais, que representam o espaço do saber, da imaginação e de posse. Compreende-se assim que a relação educacional implica na relação afetiva com o conhecimento construído coletivamente. Então, quando nós falamos de educação básica, por exemplo, em que os alunos estão presencialmente, né, na sala de aula, e eles ainda estão em processo de formação, como já dissemos aqui outrora. Sabemos que esse processo de transferência, que essa escuta, ela se faz muito importante. E nisso a psicanálise ela tem muito a contribuir com a educação. Também vamos ressaltar, né, algumas outras informações no contexto educacional. A Mariotto acrescenta aqui esse ambiente de educação, esse ambiente educacional. O professor, ele ocupa um lugar que transcende a parte de aprendizagem propriamente dita, de conteúdos, mas ele tem um papel fundamental na formação do caráter, na formação de todo esse processo psíquico desse aluno, desse educando. O campo transferencial na relação de aprendizagem não se encerra nas fixações hostis dos alunos. É preciso que o aluno seja um sujeito ativo, pois a sua participação nesse processo é que faz a diferença para a aquisição do conhecimento, a vontade, a motivação para conviver e aprender juntos. Afeta diretamente o processo educacional dos indivíduos. Isso segundo Almeida. Então, nós temos também dentro desse contexto educacional, né, o professor podendo incentivar esse aluno a ser um protagonista da sua aprendizagem, a incentivar esse aluno a buscar, né, mais conhecimento, a buscar mais desenvolvimento intelectual, autodesenvolvimento, e nesse processo todo, a psicanálise tem a contribuir também, né? Contribuir com as relações, contribuir com a forma de ver-se no mundo, contribuir com a forma de ver o outro também, e a desenvolver todo esse processo. Tem a ver também com a motivação, tem a ver com a vontade, tem a ver com a aquisição de conhecimento. Quantos de nós não fomos motivados a continuar os estudos através da vida de um professor? Não é verdade? Quantos de nós não fomos motivados a continuar e a prosseguir porque algum professor nos tocou lá na nossa tenra infância, lá quando nós estávamos ainda, né, aprendendo a nos desenvolver, aprendendo a ter autonomia, algum professor nos tocou, e assim sucessivamente. Nesse sentido, a psicanálise consegue contribuir e dando a nós, profissionais, adultos, nesse contexto educacional, algumas ferramentas e alguns conhecimentos que nos permitem elencar e também observar em sala de aula. Na perspectiva de Almeida, no âmbito do processo de ensino, existe uma relação triangular que engloba o professor, o aluno e o conhecimento. Professor e aluno são sujeitos do desejo, sendo que o conhecimento é tido como objeto que circula nessa estrutura social e relacional. Esse triângulo, né, que foi postulado aqui entre professor, aluno e o conhecimento, ele vira e mexe, ele troca de lugar, né? Porque o professor também aprende. O professor, nessas relações com os seus alunos, também aprende. O professor, ao ensinar, ele aprende para si, ele aprende também para ensinar.
Quando o professor adota uma metodologia específica para poder atingir os seus alunos, ele também está aprendendo, ele também está se desenvolvendo. Então, esse triângulo, professor, aluno e conhecimento, muda esses 3 itens, eles mudam de lugar constantemente. Porque há um diálogo, né? Não é? Há uma dialogicidade, há, na verdade, uma troca, uma interrelacionalidade entre professor, conhecimento e aluno. Leite explica que a única possibilidade da educação ocorrer é abrindo-se campo para o desejo do aluno em relação à aprendizagem, o que se relaciona à psicanálise, o desejo em buscar o conhecimento. Como é bom quando o aluno demonstra desejo em conhecer, como é bom quando o nosso aluno, lá na educação básica, ele demonstra o desejo de aprender, não é? E esse fator, o desejo em relação à aprendizagem, também se relaciona à psicanálise. Nessa direção, a educação é a possibilidade de uma criança vir a usufruir do mundo adulto do desejo, organizando pulsões no campo simbólico. A respeito da afinidade entre o professor e alunos, existem fenômenos transferenciais. Desse modo, ao se reconhecer que existe a transferência, reconhece-se também que existem metodologias psíquicas inconscientes e dos princípios que os conduzem. Nós vimos aqui também essa outra citação. Importante lembrarmos, né, que o conceito da transferência há de uma forma inconsciente, né? E que isso, de certa forma, acaba sendo um processo de boa aprendizagem, né? Quando há uma identificação do aluno para com o professor, quando há uma identificação do professor para com a sua turma, quando não há essa identificação, por que não houve, né? Qual seria o processo pelo qual nós podemos fazer para que esse aluno venha se identificar conosco, com a matéria, com o objeto de ensino que nós estamos ali para ministrar? Filot afirma que no campo pedagógico a transferência auxilia na aquisição de conhecimento pelo compartilhamento de ideias. Assim, a psicanálise colabora com a educação ao possibilitar a busca de formas diferenciadas do trabalho pedagógico, não para julgar o que está certo ou errado na proposta de trabalho do professor, mas para contribuir que o conhecimento seja alcançado através das relações entre os sujeitos e com o mundo à sua volta. Como nós dissemos aqui também, não é? A psicanálise, ela colabora com a educação a partir da possibilidade de busca de novas ferramentas de trabalho, né? Através da identificação, através da transferência, das metodologias. Então, a psicanálise trabalha e busca ajudar, né? Incrementar esse universo da educação também com essas possibilidades. São possibilidades que podem ser elencadas aqui e que podem ser atreladas ao nosso trabalho pedagógico. Para Bilat, o professor é um profissional que, pela experiência acadêmica e profissional, poderia, em tese, deter o conhecimento. Nessa direção, está em uma posição superior. Com isso, o educador ocupa o lugar de sujeito, supostamente detentor do saber, e acaba emergindo para uma condição crucial, ao possibilitar o estabelecimento da transferência positiva, que será benéfico para a ação do ensino. Então, quando o professor, né, sendo ele o adulto ali da relação, e ele está ali transmitindo aquele conhecimento, isso pode, com certeza, passar para o nosso aluno, né, um objeto de autoridade, pode passar uma sensação de segurança, e essa transferência que o aluno faz, né, lembrando lá atrás, quando nós dissemos da figura paterna, da figura materna, isso pode ser benéfico para o aluno, né? Nós sabemos também que todas as crianças, e principalmente na fase da adolescência, apesar de muitos serem traquinas, né, de muitos fazerem arte, como nós dizemos, de muitos até desobedecerem às suas autoridades, nós sabemos que lá no íntimo, né, a criança precisa de limite, a criança precisa de resguardo, ela precisa daquele adulto que diz não quando tem que dizer não. Ela não pode ter o sim a todo momento, a todo instante. Ela precisa de limites para que ela possa ser cerceada, para que ela possa ser cuidada, para que ela possa ser ensinada. Uma criança que não ouve o não dos seus
dos seus familiares, não ouve não do seu professor, tudo lhe é permitido, tudo lhe é à vontade, com certeza terá dificuldades quando tiver que encarar uma negativa na sua vida. E o professor, nesse contexto, dentro da sala de aula, estabelecendo essas relações de ensino, de aprendizagem, de amizade, de cumplicidade para com esses alunos, ele também é uma figura de autoridade que deve ser colocada ali, deve ser respeitada, e para o aluno isso inconscientemente acaba sendo benéfico para a constituição desse aluno enquanto sujeito, enquanto indivíduo nessa sociedade que está em constante mutação. Porém, as regras, elas sempre existirão. E todos nós precisamos aprender a conviver, a lidar com as regras de uma forma tranquila e pacífica e não traumática. Nesse sentido, a figura do professor, né, com essa escuta, com esse conhecimento psicanalítico, muito contribuirá para que a educação venha a desenvolver-se ainda mais, crescer e buscar novos percalços para a sua trajetória. Para a psicanálise, a educação deve levar o sujeito a produzir uma relação com o saber. Desse modo, quando o conteúdo é transmitido pelo professor, em conjunto com um aluno, pode não ser recebido da maneira que se espera. Isso se os sujeitos estiverem num momento de desajuste emocional ou intelectual. Ademais, no processo de aprendizagem, deve-se considerar o consciente e o inconsciente, diz Camada, né? Então, nós vemos aqui que a educação, ela deve levar o sujeito a produzir, né, uma relação com o saber. E a psicanálise postula isso, não é verdade? E nós sabemos também que o processo de aprendizagem, nesse todo processo de aprendizagem, o professor deve considerar o consciente e o inconsciente, né? As ações ou os percalços que às vezes os alunos fazem em sala de aula dizem muito sobre aquilo que está no seu inconsciente, né? As reações que eles têm ali na sala de aula, mediante um amigo, mediante uma matéria, mediante uma situação, dizem muito sobre aquilo que está no seu inconsciente, né? E também as emoções que ele traz para aquela aula naquele dia dizem também aquilo que está no seu inconsciente. Então é importante que nós, como professores, possamos ouvir, né, essa fala, até mesmo sem que ela seja dita, sem que ela seja mencionada. A psicanálise contribui para a educação por meio da teoria do desenvolvimento humano. A teoria do desenvolvimento humano, que também, né, conta com as demais áreas do conhecimento, como a filosofia, como a psicologia, ela contribui para que essa compreensão do ser humano enquanto sujeito tão complexa, tão difícil às vezes de ser lidado, contribui para que nós, professores, possamos, em sala de aula, desenvolver melhor a nossa prática pedagógica, fazendo com que os nossos alunos venham a gostar de aprender e a buscar a aprendizagem como um todo. E também a transferência no campo pedagógico traz novos elementos para a reflexão sobre os processos educativos, onde o professor incentiva a imaginação do aluno, o que facilita a efetivação e o desejo em aprender. Veja bem, quanto mais facilitado for, né, o conteúdo para aquele aluno, quanto mais o professor conseguir se fazer compreender, se fazer entender para a sua sala de aula, para os seus alunos, muito melhor será o acesso ao conhecimento por conta desses alunos, não é verdade? Por meio desse professor. Então, a psicanálise, ela tem muito a contribuir em suas pesquisas, ela tem muito a contribuir com seus registros e ampliando o conhecimento, tornando esse conhecimento acessível para o professor, para que ele possa continuar a estudar sobre o desenvolvimento humano, trazendo assim perspectivas diferentes para a sua sala de aula, trazendo assim uma compreensão ainda melhor sobre o processo de ensino e de aprendizagem. Como dissemos também anteriormente, quando o professor ensina, ele também aprende. E o aprender, o objeto de pesquisa do professor, o conteúdo, o objeto de busca do professor é o conhecimento. E a psicanálise, então, incentiva esse profissional a continuar conhecendo, a continuar buscando conhecer, né, o comportamento humano, o desenvolvimento humano,
em suas diversas épocas, em seus diversos momentos, em seus lugares específicos, para que a sua prática pedagógica se torne ainda melhor e mais efetiva. A relação entre a psicanálise e a educação ocorre a partir do saber psicanalítico, pois faz emergir novas ideias no processo educacional, provocando mudanças. Veja que o maior objetivo da educação é provocar mudanças. Veja que o maior objetivo da educação é provocar mudanças, é trazer ampliação, é trazer conhecimento, né? Nós, quando aprendemos algo, nós mudamos. E nós só aprendemos algo se mudamos, não é verdade? Porque quando temos o conhecimento de algum objeto, de alguma coisa, aquilo transforma em nós alguma mudança. E qual não será o dom, vamos dizer assim, e a busca do professor, se não ser um canal para transmitir mudanças na vida de seus alunos, né? Não apenas de trazer conteúdos e depositar ali, né, sobre a cabecinha dos seus alunos para que eles entendam aquele conteúdo colocados ali, dali para baixo. Como dizia, né, Paulo Freire, a educação ela não pode ser como um sistema bancário, em que o professor vem com o conteúdo e apenas deposita sobre a mente da criança e depois fecha aquela gavetinha ali e ali fica um conteúdo depositado que não expressa mudança, que não vai trazer reflexão, que não vai trazer nenhuma alteração para o comportamento daquele aluno, daquele estudante. A psicanálise, nesse sentido, com esses estudos que fizemos e dentre muitos outros mais, ela nos possibilita a reflexão sobre a educação como uma forma de transformação, uma forma de mudança. Então, a relação entre a psicanálise e a educação, ela deve ocorrer a partir do saber psicanalítico, através dessas teorias que nós estudamos, através das teorias, né, sobre o desenvolvimento humano, através das teorias sobre desenvolvimento infantil, e todo esse processo é que faz com que a psicanálise consiga dialogar com a área da educação, de forma a sempre acrescentar e a promover mudanças em todos os sentidos. O conhecimento da psicanálise pelo professor leva-o a perceber o seu aluno como ser desejante, considerando o aspecto subjetivo do aluno, ou seja, o docente pode criar situações relacionadas ao inconsciente e consciente, que desperte no sujeito a vontade em descobrir sua identidade e o mundo à sua volta, que repercute no desenvolvimento humano. Então, vemos que o conhecimento da psicanálise, quando buscado pelo profissional da educação, ele passa a ver o seu aluno como um sujeito que deseja aprender. A partir dali, nós podemos verificar atividades na prática, no nosso dia a dia, que despertem um desejo daquele aluno por desafios, um desejo de aprendizagem, não é verdade? E considerarmos que isso também vai para o seu subconsciente e que, de alguma forma, trará um resultado positivo na vida daquele aluno. Assim, preconiza Bukowski. Sabemos que a psicanálise em si não é a educação, e a educação em si não é a psicanálise. São áreas distintas, mas que dialogam, né? Que podem sim se complementar, né? E podem com certeza contribuir uma com a outra, de modo a haver um crescimento entre as duas áreas efetivamente. O professor não está apartado dessa relação, uma vez que é através do professor, é através da figura de autoridade do professor, é através do relacionamento entre professores, alunos, é através das relações que se dão no ambiente escolar, que nós, enquanto sujeitos, somos constituídos. E isso, a meu ver, é algo lindo de se pensar. Isso, ao meu ver, é a parte muito interessante da educação, né? Produzir transformação. Transformar o que já é produzido. Tocar na essência do sujeito. Marcar uma personalidade e trazer essa personalidade à reflexão. É um grande desafio.
a educação nos dias de hoje, em momentos que passamos, momentos esses de crises, né? Momentos em que a educação ela é desvalorizada por muitas facetas da sociedade, não é? Nesses momentos que nós estamos enfrentando, nós temos que ser resistentes, né? E buscar conhecimentos e ampliar os nossos horizontes através de pesquisas, através de autoconhecimento, através de estudo próprio, para que possamos continuar o nosso trabalho de forma muito interessante, de forma a contribuir para a formação desse sujeito. A formação do sujeito, inclusive, é um dos viés dos nossos documentos, não é? A educação integral, ela visa, inclusive, formar o sujeito não só pelos conhecimentos adquiridos pela humanidade, mas a educação integral, ela também pressupõe esse sujeito como um ser crítico, como um ser pensante, como um ser psíquico, como um ser de afetos, como um ser de emoções, como um ser que deve ser verdadeiramente constituído em toda a sua completude e em toda a sua complexidade. A psicanálise, com relação à educação, traz a lume a reflexão de que não é para aplicar o conhecimento psicanalítico à educação, mas sim que esse pode contribuir para com a educação, quando possibilita questionar ideias que podem tornar o ato educativo mecanicista. O ato educativo não pode ser mecanicista, mesmo porque nos dias de hoje não se consegue mais mecanizar a educação como antes se fazia. E a psicanálise, ela possibilita que tragamos a lume, né, essa reflexão de que não é só aplicar o conhecimento, mas sim trabalhar esse conhecimento a partir da perspectiva do sujeito, a partir da perspectiva da constituição psíquica. É importante lembrarmos que o professor, ele deve, segundo Ávila, refletir sobre a sua prática cotidiana no ambiente escolar. É importante lembrar que a psicanálise não tomará o lugar da educação e que nem a educação tomará o lugar da psicanálise. Elas se complementam e a psicanálise auxilia a educação a permanecer trazendo essas reflexões, trazendo essas ponderações, não é? Observando o sujeito, respeitando a forma psíquica de cada sujeito, respeitando que o sujeito não é feito de ferro, né? Respeitando que as pessoas não são dessa maneira totalmente, elas não são estáticas e que elas estão em constantes mudanças e em constantes transformação. Veja que um aluno, quando termina a educação básica, tendo ele vivenciado tantos anos de escolaridade, a nossa reflexão para irmos para o fim, né, finalizando já essas aulas, como apenas uma introdução, né, mas que possamos deixar essa reflexão. Quando esse aluno termina a sua primeira fase escolar, que é a educação básica, em que ele cursou mais do que 9 anos, um pouco a mais, porque ele entra na educação infantil. E ele deixa a educação básica no 9º ano do ensino fundamental 2. Como está esse aluno? Quais transformações ocorreram na vida desse aluno? Muitas, inúmeras transformações, né? Desde a sua fase de infância, da primeira infância, segunda infância, chegando à adolescência, muitas, inúmeras transformações esse sujeito obteve na sua vida. E continuará tendo a partir do ensino médio e na sua escolarização para os níveis superiores, e se quiser continuar, enfim. Mas a educação básica pode proporcionar quais mudanças na vida desse indivíduo, né? A despeito do ambiente sobre o qual ele convive, a despeito do ambiente do qual ele veio, a despeito das situações sociais que ele enfrentou, a despeito de situações de aprendizagem, de dificuldade de aprendizagem. Qual o papel da educação na transformação desse sujeito? Como nós estamos entregando, então, esse indivíduo para a sociedade? E como a psicanálise, entrando nesse campo, pode nos auxiliar a compreender melhor toda essa formação para que esse indivíduo, para que esse aluno, né, ao deixar a sua primeira etapa de educação, a sua primeira etapa de vida, inclusive, da educação básica, tendo ele terminado o 9º ano,
ele já consiga observar o que ele quer, ele já consiga se entender como um indivíduo, ele já consiga ver os seus direitos, mas também em nível de maior importância, os seus deveres para com a sociedade. Ele já consiga estar encaminhado para uma vida, posteriormente para uma vida adulta com responsabilidade. E é esse o papel do professor em sala de aula, é esse o papel do professor no presencial, ou mesmo no híbrido, ou mesmo no online. O papel do professor é despertar nesse aluno, não é? O desejo de aprender, o desejo de se autoconhecer, de relacionar-se positivamente consigo mesmo, de relacionar-se positivamente com o outro, de conhecer os seus mecanismos de defesa e lidar com cada um deles, de trabalhar também esses traumas, não é verdade? A partir do momento da educação e de buscar as melhorias e de buscar o crescimento para o próximo nível, para o próximo passo, através da educação. E a psicanálise, então, ela nos ajuda a contribuir. Ela nos ajuda a contribuir para a formação desse sujeito, mas, sobretudo, ela, em primeira instância, ajuda a contribuir à formação de nós mesmos como profissionais da educação, a nos autoconhecermos, a conhecermos as nossas estruturas, quais são as nossas fraquezas, quais são as nossas fortalezas, né? Em que somos bons, em que não somos tão bons assim, que precisamos melhorar. Esse autoconhecimento deve, então, partir da figura do professor, da figura do mestre, que em sala de aula vai ser uma referência para aquela criança, vai ser uma referência para aquele aluno, vai ser uma referência para que haja transformação na vida daquele aluno. E eu sempre costumo dizer que transformando um a um de cada vez, cada um com a sua personalidade, não é? Tocando um de cada vez, procurando despertar a motivação, o desejo de aprender em um de cada vez. Aos poucos nós vamos então tornando ali, né, fazendo com que ali haja um coletivo, fazendo com que ali haja um disseminar, né, da cultura do autoconhecimento, da cultura de buscar o melhor, da cultura da aprendizagem, da cultura do ensino. Nós vamos atingindo devagar a um coletivo. Veja a importância que há, né, dessa ciência, da psicanálise, dessa teoria para o campo da educação. Veja a importância que há quando a educação se abre também para outras ciências, para que ela possa dialogar, para que ela possa influenciar e ser influenciada também por esses outros campos do saber, por esses outros campos do entendimento e do conhecimento. Porque, na grande verdade, nós não sabemos muito sobre quem somos, onde estamos e como existimos. Eu quero citar, nós precisamos continuar nesse processo de descoberta. E quero citar uma frase de Freud quando disse: somos feitos de carne, mas temos de viver como se fôssemos de ferro. Então, na verdade, quando ele cita esse pensamento, quando ele fala essa frase, é importante lembrarmos que nós somos feitos de carne, mas que nós precisamos nos fortalecer e viver como se nós fôssemos de ferro. Para isso é importante o autoconhecimento, para isso é importante lidarmos com todas as transformações. Como professores, poder tocar também a vida dos nossos educandos.